Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui indo para a nossa quinta aula de redação e hoje a gente vai falar sobre coesão e coerência, que é um tópico que faz parte da questão do texto, né? Dentro do texto, de toda a produção textual aí de vocês, que a gente vem desenvolvendo desde a aula um. E vamos lá, vamos passar aqui para a próxima parte. Retomando um pouquinho, antes da gente falar sobre coesão e coerência, é importante a gente lembrar um pouco o que a gente falou lá na nossa primeira aula sobre texto, né? Então, eu lembro que falei com vocês que o texto é uma unidade significativa. E o que isso significa exatamente? Quer dizer que o texto, ele tem o objetivo de fazer sentido, né? E o que seria essa questão de fazer sentido? O texto ele vai fazer sentido de acordo com determinados objetivos que vão ser pré-estabelecidos pela pessoa, né, pelo sujeito produtor desse texto, pela pessoa que vai elaborar essa produção textual. Então, a partir desses objetivos pré-estabelecidos, esse sujeito produtor ele vai utilizar o texto como a unidade significativa para expressar esses sentidos prévios. E então a gente pode dizer que para esse produtor o texto vai ser um instrumento mediador, porque a partir de a partir desses objetivos que o sujeito produtor quer que um leitor a partir de objetivos que o sujeito produtor quer que o leitor compreenda do texto, né, a partir de uma interpretação almejada, uma interpretação esperada previamente, o texto vai ser a ferramenta usada para guiar o leitor dentro desse sentido pré-estabelecido. E é por isso que a gente diz que o leitor, aliás, o produtor, né, o sujeito produtor vai fazer aquilo que eu falei para vocês, que é uma espécie de mapa, porque a partir de algumas certas dicas e pistas dentro do texto, esse leitor vai sendo guiado no caminho da interpretação, né, no caminho do sentido do texto, que, como eu já reforcei várias vezes aqui, foi um sentido previamente pensado por quem elaborou esse texto. Bom, a gente não precisa retomar muito, profundamente a questão de tipo textual e gênero textual. É mais o que é o texto, porque para a gente chegar em toda essa questão do caminho da interpretação, essa questão dos sentidos pré-estabelecidos, como que uma pessoa que vai produzir um texto vai fazer com que o leitor chegue a uma determinada interpretação específica, né? Como que esse, esse produtor pode fazer com que o leitor, a partir do texto, consiga ser direcionado a essa interpretação específica. Existem vários elementos dentro do texto para criar essa espécie de mapa, né, para essa interpretação, para se atingir esses objetivos, e dois deles, né, dois pontos importantes são a coesão e a coerência. Então, a gente tem aqui, né, nesse primeiro momento, o que seria a coesão, que a gente pode dizer que é uma ligação coerente entre as partes de um texto. Então, a produção textual, a primeira parte, o primeiro momento, para que o leitor consiga
entender, né, todo esse caminho da interpretação, todo esse caminho dentro do texto, é importante que todas as partes dentro do texto sejam partes menores, que são as palavras, sejam partes maiores, que são frases, até parágrafos. É importante que tudo isso tenham ligações específicas, né? Não pode ser qualquer palavra, qualquer elemento coesivo que vai ser usado naquela frase ou naquele parágrafo para ligar uma informação, uma ideia na outra, porque se não for bem pensado qual recurso coesivo vai ser usado, então talvez aquele objetivo, né, de interpretação que o sujeito produtor tinha previamente estabelecido talvez não seja atingido porque não está usando um recurso coesivo adequado para se atingir esse objetivo, né? E aí a gente pode dizer, então, que a questão da coesão, ela funciona como, primeiramente, os recursos coesivos, né, eles funcionam primeiramente como conectores, então eles vão ligar palavras, vão ligar frases, eles vão ligar parágrafos, vão ligar ideias, vão ligar argumentos, e eles estão relacionados com o sentido amplo do texto. Então, é com um sentido mais visível do texto. A gente vai visivelmente perceber um recurso coesivo a partir do uso de determinados pronomes, a partir do uso de determinadas conjunções, por exemplo. E é importante também a gente ressaltar que a coesão, ela não vai agir sozinha, né? Ela está diretamente interligada com a coerência, que a gente vai falar mais para frente. Mas antes disso, é importante a gente entender que existem alguns tipos de recursos coesivos que são usados dentro do texto, né? O primeiro deles a gente tem aqui, é um pouco chato até a gente falar assim de teoria aqui dentro da questão da coesão, né, da coerência, porque é muita informação nesse primeiro momento, a gente fala, a gente vê assim, nossa, tem tudo isso, né, de elementos coesivos, mas se vocês forem fazendo os textos, forem preparando as redações, né, que eu tendo a mandar para vocês quinzenalmente, mais tardar, assim, mensalmente, eu vou elencando, mostrando no texto de cada um os elementos coesivos que são usados e o que faltou, né? Porque eu também vou colocar, vou deixar claro que vocês não estão colocando desses elementos aqui que eu estou mencionando. E, enfim, a gente tem, em primeiro momento, a coesão lexical, que são os sinônimos, os pronomes, os hipônimos e os hiperônimos. O que seriam os sinônimos, né? Sinônimos são palavras que têm sentidos, a grosso modo, são palavras com sentidos semelhantes. Então, ao invés de você ficar usando a palavra, não sei, deixa eu pensar, a palavra criança, né? Ao invés de você ficar usando a palavra criança, criança, criança várias vezes, você pode usar um sinônimo para criança, como talvez jovem, não sei, talvez dependendo de acordo com o contexto, até uma palavra como infantil pode ser usado como um sinônimo para criança, sabe? O uso de pronomes, então, ao invés de ficar falando criança, criança, usar ela, né? Que poderia se referir à criança. O uso de hipônimos, que são palavras que têm significado específico. Então, se a gente pensar em. Vou pegar uma coisa bem específica, que seria celular. Ao invés da gente falar celular, que é uma palavra geral, a gente pode usar iPhone, vai, peguei aqui um exemplo. iPhone é uma palavra específica para celular, ou Samsung, que pode ser uma palavra específica para celular, um exemplo. E hiperônimo
que é a questão do significado específico, né? Então, a gente pode falar orquídea para flor. Na verdade, eu percebi aqui que eu coloquei significado específico duas vezes, mas eu quis dizer significado geral, né? No caso, em hiperônimo é o contrário, seria significado geral para específico. Então, a gente pode falar flor quando a gente quiser se referir a uma flor específica, por exemplo, orquídea, né? Ao invés de a gente falar orquídea, a gente fala flor. Ao invés de a gente falar rosa, a gente fala flor. Ou ao invés de a gente falar, pensando em cachorros, tipos de cachorros, né? Ao invés de a gente falar pastor alemão, a gente pode falar cachorro, que é uma palavra mais geral. Depois a gente tem a coesão que se refere à questão da referenciação, e essa está ligada à menção de termos anteriormente mencionados. E aí ela pode ser do tipo anafórica ou catafórica. O que seria anafórica, né? Palavra já expressa, e catafórica, palavra ainda não citada. Mais para frente, talvez se eu pegar um exemplo aqui fora de contexto, fique um pouco difícil de enxergar o que seria uma anáfora e uma catáfora. Então, mais para frente, no final dos slides, eu trouxe um texto em que fica mais claro o que seria cada um desses, né? Depois a gente tem a questão da substituição, que seria a colocação de um item no lugar de outro, também há um exemplo nesse texto que eu falei. E aí a gente vai ter, não vai ter, no caso, né, ambiguidade, o que é muito, muito comum quando não se utiliza um recurso coesivo adequado para aquele contexto. E aí acaba que a frase, o parágrafo, as expressões, elas ficam ambíguas, né? E aí isso resulta em problema de coesão no texto, resulta em perda de nota também. E aí a gente tem a questão da conjunção, que ela está ligada à sequência textual e serve para tornar o texto linear e sequencial. Eu percebi que eu escrevi sequência e era para ser sequencial. Mas é isso, gente. Peço perdão aí, né? Às vezes a gente está com a cabeça cansada e o slide sai com alguns problemas aí da língua portuguesa. Mas enfim, nesse caso, o de conjunção é o mais, eu diria mais comum, talvez, porque é o uso de uma conjunção explicativa, por exemplo, porque, por exemplo, que vai trazer uma explicação para uma ideia anterior, ou uma conclusiva, que vai ser, então, portanto, conclui-se, hum, nossa, não estou conseguindo lembrar outras agora. Mas, enfim, posso trazer mais aqui para vocês depois para os textos, né, que a gente foi discutindo. Por último, a gente vai ter a elisão, que é a ideia do sujeito oculto. Então, ao invés da gente repetir o sujeito, ao invés da gente trazer um pronome, ao invés da gente trazer um sinônimo, a gente simplesmente acaba ocultando esse sujeito e fica implícito que ao que se refere, né? Fica implícito que esse sujeito foi oculto, mas ao mesmo tempo fica implícito que aquela palavra, aquela expressão está se referindo a uma determinada palavra em específico que está dentro do contexto ali, dentro da frase, dentro do parágrafo. Enfim, no final a gente vai ter exemplos de, se eu não me engano, praticamente todos ou quase todos esses tipos de coesão que a gente tem aqui. Depois a gente entra na coerência, que vai estar ligada à estrutura profunda do texto. Então, enquanto que na questão da coesão a gente observa mais nitidamente, mais claramente esses recursos, né, da língua que fazem parte da questão da coesão, então, o uso de pronomes, o uso de sinônimos, uso de conjunções, substituição de palavras,
que ficam ali diretamente, ficam ali bem explícitas, bem visíveis dentro do texto, dentro da frase, dentro do parágrafo. Na coerência, a gente não vai ter isso de uma forma tão clara assim. Na verdade, ela vai ser mais observada a partir de todo o contexto, de toda a ligação entre as ideias do texto, né? Então, é por isso que a gente diz que a coerência ela vai estar atrelada à ordem das ideias e argumentos. Um texto é coerente quando, primeiro, a gente tem uma ideia, essa ideia vai levar a um ponto A, que vai levar a um ponto B, que vai levar a um ponto C, e não a um ponto A que vai para o ponto D, que volta para o C, entendeu? Vai ter uma ordem de ideias e argumentos, e uma ideia vai levando a outra, um argumento vai levando ao outro. E aí é por isso que a gente diz que a coesão e a coerência, elas estão ligadas, né? Uma depende da outra. Porque essa ligação entre as ideias, essa ligação entre os argumentos, essa ordem, né, essa ordem entre as ideias e os argumentos, elas vão ser estabelecidas através do uso de recursos coesivos. Então, através do uso de todos aqueles recursos que a gente falou aqui nos exemplos, né, nessa parte aqui. Então, quando se usa um recurso coesivo adequado quanto à referenciação, quanto à substituição e etc., a gente vai conseguindo construir essa ordem de ideias, essa ordem de argumentos. E mais um ponto é que esses sentidos e enunciados dentro do texto, a construção dos sentidos, a construção dos enunciados, elas são de forma ordenada. Ocorre uma linha de raciocínio, né? Há uma criação de uma linha de raciocínio linear ali. Então, para que uma ideia e um argumento puxe o outro, né? Um ponto A leva ao ponto B, que leva ao ponto C dentro do seu texto, é importante que esse sentido seja feito, seja construído de uma maneira ordenada, né? Em ordem, né? No sentido de você não pode começar a falar de uma coisa, de repente você querer trazer um ponto que vai estar no final do seu texto, para o começo do texto, parar de falar disso, só retomar isso no final do texto, porque isso vai deixar o texto confuso, com as ideias, os sentidos embaralhados, né, prejudicando essa ordem e trazendo, consequentemente, uma incoerência para dentro do texto, né, para a produção textual. Então, eu trouxe até um trecho aqui bastante importante, porque essa ordenação, né, os sentidos enunciados ordenados, ela consiste em expor as ideias de forma sequencial, de modo que remetam ao item já expresso. Então, você vai trazer um argumento A, depois um argumento B, depois um argumento C, você vai remeter dentro do seu texto ao que você já falou antes, que é o argumento A, depois você vai se remeter de novo ao B e assim por diante, mas ao mesmo tempo você vai renovar os conteúdos, porque você não vai falar de novo do A, e aí você vai falar do A de novo, aí você vai falar do B, depois vai falar do B de novo, porque senão você vai trazer apenas meras repetições que vão tornar o texto incoerente, sem nenhuma informação que contraponha o que foi mencionado anteriormente. Então, para além de trazer as informações de forma ordenada, você precisa remeter essa informação já falada, de forma que, remetendo-a, você consiga trazer novas informações. E aí essas novas informações vão puxando a novas ideias e novos argumentos, e assim você, sucessivamente, até você fechar a sua linha de raciocínio dentro desse texto, né, dentro dessa dissertação. Para ficar mais, talvez um pouco mais fácil de visualizar isso, na aula 3, eu trouxe uma redação do Enem para a gente discutir, né, sobre a questão do cinema no Brasil. E eu tinha trazido uma redação nota máxima para vocês terem uma ideia de toda a questão da estrutura e tudo mais. E aí eu trouxe agora
apenas a parte da introdução. Quem não se lembra, né, desse texto, e quiser retomar do que o texto fala num todo, reler o texto todo, tá na aula 3. Na nossa aula 5 agora, eu vou falar só exclusivamente da introdução, porque eu vou mostrar para vocês como que os recursos coesivos e como que a coerência foi construída nessa introdução, que a gente tem aqui. Então, no primeiro momento, eu vou ler essa introdução e depois a gente vai observar as partes, né, parte por parte da coesão dos recursos coesivos e da coerência. O filme Bastardos Inglórios, ao contextualizar cenas em meados do século XX, retrata o caráter elitista das exibições de cinema, uma vez que eram feitas em espaços de socialização das classes ricas da época. Na contemporaneidade, embora seja mais amplo, ainda há entraves a serem superados quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas e seus conteúdos no Brasil. Nesse sentido, os resquícios de uma herança segregacionista no que diz respeito à frequência de locais de cinema geram a dificuldade em manter esse hábito em parte da população, o que perpetua a problemática. Agora aqui a gente tem os recursos coesivos que eu elenquei para vocês, né? Pode ser que esteja faltando alguma coisa? Pode ser que esteja faltando alguma coisa, né? Mas, no primeiro momento, são esses aqui que eu observei. Então, a gente tem aqui, né? O filme Bastardos Inglórios, ao contextualizar cenas em meados do século XX, retrata. Quem retrata, né? Aqui essa palavra está se remetendo. Ela se remete, então, ao filme. Ao invés da gente ter, de novo, então, o filme retrata, a gente vai ter é, a gente vai ter aqui esse sujeito de forma oculta, mas que a gente sabe que está se remetendo a ele, né, o filme, e aí a gente vai ter, então, esse recurso coesivo que a gente chama de elisão, né, que a gente falou lá para trás. E aí a gente continua. Retrata o caráter elitista das exibições de cinema, uma vez que eram feitas. Aí eram feitas o quê? Quem eram feitas, né? Aqui a gente está se referindo ao quê? A gente vai ter novamente essa questão da, da elisão. Então, a gente vai ter as exibições de cinema oculto aqui, mas, ao mesmo tempo, é possível de perceber que é a esse sujeito que eram feitas vai se referir, em espaços de socialização das classes ricas da época. Na contemporaneidade, embora seja mais amplo, o que é mais amplo na contemporaneidade? A democratização do acesso às salas de cinema. Então, aqui a gente vai ter aquele recurso que eu falei para vocês, que a gente chama de catáfora, que seria, oh meu Deus, que seria o que eu falei aqui, a questão da referenciação. Então, na catáfora, a gente vai referenciar a uma palavra que ainda não foi citada, né? Que é o caso de democratização do acesso às salas de cinema, que vai só aparecer depois. Ainda há entraves a serem superados quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas e seus conteúdos no Brasil. Nesse sentido, os resquícios de uma herança segregacionista no que diz respeito à frequência de locais de cinema geram a dificuldade em manter esse hábito. Qual hábito? Acesso às salas de cinema. E aí a gente vai ter a anáfora, que vai ser, novamente, o que a gente fala aqui atrás, a questão de a gente mencionar um termo, mas no caso já expresso, né? Que diz respeito ao recurso anafórico. E depois a gente vai ter, em parte da população, o que vai dizer respeito a resquícios de uma herança segregacionista, o que está sendo usado aqui de uma maneira a substituir toda essa expressão, mas evitando uma ambiguidade. Não sei se necessariamente haveria como ter ambiguidade aqui, mas mesmo assim, o que, o qual, a qual, na qual,
costumo evitar a ambiguidade, porque geralmente a preposição ela vai remeter especificamente a uma determinada expressão, uma determinada frase, perpetua a problemática. E qual é a problemática? Aí a gente vai ter a temática, né, que foi apresentada aqui na introdução, dificuldade quanto à democratização do acesso ao cinema. E aí a gente tem a coesão lexical, que é aquilo que a gente fala, né? Nesse caso aqui pode ser uma questão de sinônimo, por exemplo, problemática para não ter que repetir toda essa questão. Por que sinônimo? Porque dentro desse tema em específico, a gente sabe que tem uma problemática proposta, né, e que a problemática é a questão da dificuldade quanto à democratização do acesso ao cinema. Enfim, a gente vê aqui que a gente tem todos esses recursos coesivos sendo usados para que a gente possa depois observar que, a partir disso, houve a construção de uma coerência, né, um encadeamento de ideias. Por quê? Primeiro, o texto, né, aquela introdução começa falando de um filme que é usado para contextualizar a problemática em questão, que é a questão da democratização do cinema no Brasil, no passado, no século XX. Na verdade, nem é para falar no Brasil em específico, né, mas para falar dessa questão no século passado. Depois, afunilando mais ainda esse ponto, traz, a partir de um novo recurso, né, que a gente tem, aliás, a partir de todos esses recursos que a gente observa aqui, né, Elisão, depois a catáfora, a gente vai ter esse problema na contemporaneidade e afunilando um pouco mais, a gente vai ter, para além desse problema na contemporaneidade, esse problema no Brasil e, por fim, a partir de todo esse caminho, né, de toda essa linha de raciocínio, a gente, a partir disso, desse ponto A, a gente vai vai chegar até o ponto B, que é a problemática, aliás, que é a causa dessa problemática, que seria o quê? A herança segregacionista no que diz respeito à frequência de locais de cinema. Essa é a causa para a problemática em questão. Então, a gente observa que, com o uso de todos esses recursos coesivos, a gente pode chegar a gente pode, aliás, construir internamente, né, a coesão, aliás, a coerência dentro do texto. Então, a gente pode, a partir, ter as ideias de forma ordenada, né, e conseguir chegar sair do ponto A aqui até o ponto B da introdução desse texto e apresentar todos os pontos que seriam importantes para mostrar para o corretor do que esse texto vai tratar. Então, tem a apresentação da problemática, um posicionamento e as causas para essa problemática em questão. E é isso, né? Basicamente, essa aula sobre coesão e coerência. Espero que tenha ficado claro a minha linha de raciocínio, né? Mas, caso não tenha ficado claro, ou caso tenha havido alguma dúvida aí, vocês podem digitar lá, podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo e-mail, e a gente conversa, mas é isso. Até a próxima aula e a gente vai se falando, gente. Se cuidem.